outro dia mesmo, eu atendi uma criança de 8 anos de idade que não come bem, assim, vamos dizer, tem uma dificuldade alimentar porque ele só aceita macarrão no almoço. Só come macarrão, tá? Então, mesmo ele come até junto com a família, que tem sempre arroz, feijão, carninha, salada, mas a criança só come macarrão. Então, preenche aquele critério, tá vendo? Ele come uma comida diferente da família, então já é uma dificuldade, não é só uma fase. E essa criança, inclusive, estava acima do peso, né? Não muito, mas estava. Porque ela tem essa tendência, essa criança, de aceitar mais carboidratos, comidas ultraprocessadas, que são muito mais palatáveis e muito mais fácil da criança comer mesmo, da criança gostar. E aí, se a mãe fala que não vai fazer o macarrão para esse menino de 8 anos, o estresse está formado. E a criança, ela pode, provavelmente esse menino, ele vai se recusar a comer, tá? Mesmo estando com fome. Porque ele tem uma real dificuldade, tá bom? Então, é isso, assim, é um pouco diferente, é um pouco simplista falar só assim, não faz o macarrão, deixa o menino com fome, quando ele tiver, ele come a comida que tem. Não é bem assim, tá bom? Quando a criança tem uma real dificuldade mesmo. Bom, então, o que fazer? Então, independentemente se é uma fase mais difícil, uma real dificuldade, a conduta básica é a mesma, tá? Por quê? Porque se for só uma fase, você fazendo essa coisa básica, né? Você vai prevenir de piorar, né? E se for uma dificuldade real, é o início do processo, tá? O básico tem que ser feito. Sempre. Aliás, para qualquer criança. Mesmo se não tiver na fase difícil. Tá bom? Então eu vou falar aqui esse básico, porque é impossível eu falar tudo que a gente deve fazer com uma criança com uma dificuldade alimentar, tá, gente? Eu vou falar o básico de uma forma mais geral aqui hoje para vocês, tá bom? Uma live, quem dera, se conseguisse falar tudo, né? Então, a primeira coisa é a gente sempre ajustar a rotina, ter uma rotina adequada para a criança sentir fome nos horários das refeições, tá? Isso é pré-requisito, é imprescindível, assim, né? Não, como eu disse, deixar a criança com fome não é a solução quando a criança tem uma dificuldade alimentar. Mas é preciso dela ter fome para ela começar, né, a melhorar, entendeu? Então, tem muitas mães que têm medo da criança ficar com fome, passar fome. Dá meio que uma ansiedade mesmo. E aí as mães começam a oferecer comida de hora em hora para aquela criança. Com aquela mentalidade assim, uma hora ele come. E a criança fica sempre lá, nunca enche o tanque, mas nunca sente fome realmente. Fica só toda hora dá fome, ela dá um pouquinho de coisa. Dá fome, ela dá um pouquinho de coisa. Então, dá uma mordidinha de banana aqui, um biscoitinho ali, uma coisinha aqui. Então, isso não é ter rotina. Não é ter rotina também uma criança que dorme meia-noite e acorda meio-dia, tá? Então, a rotina engloba não só os horários das refeições, mas também as atividades da criança. O horário de estudar, o horário de ir pra escola, o horário de ficar nas telas, o horário de dormir, o horário de acordar. Tá? Isso tudo influencia na alimentação da criança. Então, uma criança que acorda meio-dia já perdeu as refeições, né? Já perdeu o café da manhã, por exemplo, né? Uma criança que fica privada de sono não come direito. Quando ela é novinha, a criança prefere dormir, né? Então, se tá com sono na hora do almoço, não vai comer. Já uma criança mais velha, privada de sono, ela pode comer mais. Gente, privação de sono já está muito ligada, já está associada ao aumento nos índices de obesidade infantil. E no adulto também, tá? Então, privação de sono já está mais que comprovado que aumenta o apetite. Mas não aumenta o apetite para qualquer coisa, não. É para alimentos hipercalóricos e ultraprocessados, açúcar, doce, tá? Porque o corpo, ele precisa de energia, então ele fica cansado. E aí, ele precisa daquele doce quando ele não dorme direito, tá? Isso é uma desregulação hormonal que acontece no nosso corpo mesmo, quando a gente não dorme bem. Vocês podem reparar,
Fica sem dormir, por exemplo, numa noite. Dia seguinte você quer devorar todos os doces da casa, entendeu? Chocolate, né? Então é muito assim mesmo. E com a criança também acontece isso, tá? Mas não para alimento saudável, tá bom? Então a primeira coisa é ajustar essa rotina da criança, para que ela sinta fome nos horários das refeições, né? Não muita fome e nem pouca. A fome do tamanho ideal, porque quando tá com muita fome também fica muito nervoso. Às vezes não consegue nem comer, né? Então é uma fome do tamanho certo que a gente fala.